Olá pessoal, bom, dando continuidade aí mais alguns exercícios que fala sobre equivalência de capitais da nossa lista, vou deixar aqui mais dois exercícios um pouco diferente daqueles primeiros que eu resolvi, isso aqui também ajuda no desenvolvimento dos outros, a forma como fazer, lembrando que eu disse para vocês que uma das maneiras mais fáceis da gente conseguir resolver quando lida com mais de um título ao mesmo tempo, que o exemplo de a maioria dos exercícios é a gente trabalhar a fórmula tudo de uma vez, a fórmula tudo junta. Então vamos pensar nisso daí, vamos associar, vamos ver o que dá para a gente fazer e de que forma que a gente pode trabalhar com isso daí, certo? Bom, aqui estou deixando novamente as fórmulas, não vou falar uma por uma de novo, só vou deixar. Quem precisar de uma explicação mais detalhada dessa parte aqui das fórmulas, da utilização delas, por favor, volta lá no outro vídeo. Tem também o vídeo que fala sobre desconto, que também vai trabalhar isso daqui. Essa questão aqui das fórmulas, lembrando que a gente pode usar tanto desconto quanto juro, mas a fórmula é a mesma, é só a forma de trabalhar e as variáveis que estão incluídas nela. E daí a gente sempre faz a ideia de trazer o capital, levar novamente e fazer essa substituição de variável que a gente tem entre uma e outra. Então a ideia aí da equivalência de capitais é isso. Bom, aqui deixei o exercício 4 para a gente discutir a respeito dele. Então vamos lá, ó. Uma pessoa necessitando levantar a importância líquida de R$ 2.000. Quando fala importância líquida de R$ 2.000, isso é o valor hoje. Ela quer esse dinheiro na mão. Então essa pessoa precisa dos R$ 2.000. Se ela precisa desse dinheiro, ela quer esse dinheiro hoje, e isso para a gente é o que a gente chama de valor atual, na data de hoje. Daí fala que quer emitir duas notas promissórias, ou seja, ele vai fazer esse pagamento em duas vezes, um para 60 e o outro para 90 dias. E a taxa é de 3% ao mês. Ele quer saber o valor nominal de cada uma dessas promissórias, sabendo que elas têm valores nominais iguais. Ou seja, é como se eu fosse pegar uma mercadoria e dividir ela em duas vezes. E essas duas vezes que a gente vai dividir a mercadoria, a gente precisa saber qual é o valor de cada uma dessas notas promissórias, sabendo que nós vamos ter que aplicar juro para isso, tá? E esse juro que a gente vai aplicar, as parcelas nesse prazo que ele pediu precisam ser iguais. Aqui cabe bem aquele exemplo que eu falei da utilização da fórmula toda junta para poder associar os itens aí e conseguir determinar os valores. Então vamos aqui, vamos pensar na ideia da fórmula, só para a gente entender. Se eu for colocar a fórmula do desconto, então aqui levantando, ele fala, né, juros simples, não falou se é racional, então se não falou nada, a gente vai trabalhar com o simples comercial, essa é a ideia, sempre quando não fala é o simples comercial. A taxa de 3% ao mês, nós vamos trabalhar com 0,03. 60 dias, como a taxa está ao mês, a gente vai trabalhar com 2 meses, e o 90 dias, como a taxa é ao mês, nós vamos trabalhar com 3 meses. Lembrando que essas informações, esses comunicados aqui que eu estou colocando, são necessários por conta que eu sempre tenho que trabalhar na mesma unidade de medida. Então, se a gente for pensar na ideia, eu tenho o valor que eu quero levantar hoje, que é o valor atual, que é quanto eu quero. Isso vai ser igual à primeira prestação, 1 menos i vezes n, mais a segunda prestação, 1 menos i vezes n. Então percebam, ó, aqui que eu estou trabalhando com isso daqui, que é a minha primeira parcela, e estou trabalhando com isso daqui, que é a minha segunda parcela. Tá lá. Então, dessa forma, a gente consegue utilizar e chegar nos valores daí dessas notas promissórias que o exercício está solicitando para a gente. Então, percebam que de todas essas informações, eu tenho o valor do A. Eu sei que o A aqui vale 2.000, que é exatamente quanto ele quer levantar de dinheiro. Então, está aqui, 2.000. O valor da nota promissória, esse valor eu não tenho. Então, eu vou deixar N mesmo. Depois, 1 menos o I, que é 0,03, vezes o N, que é 2. Mais a outra nota promissória, que eu também não tenho. E olha só, por que eu estou trabalhando N e N? Por conta dessa informação que ele falou que são valores iguais. Se for valor diferente, que nem tem outros exercícios aí, é só a gente ver o que acontece entre uma nota e outra. 1 menos o i, que é 0,03, vezes 3, porque vai ser para 3 meses. Tá lá. Como que eu faço agora? Se a gente for pensar na ideia da resolução de equações, resolvo o que está dentro do parênteses. Então, se eu colocar isso aqui na calculadora, nós vamos chegar aqui, isso daqui é a mesma coisa que 0,94, mais esse daqui, 0,91.
Então, se a gente for associar isso daqui agora, eu tenho 0,94n mais 0,91n. Ou seja, eu estou somando duas variáveis. Então, quem recorda disso, sempre que a gente soma variáveis, eu vou somar o valor com o valor. É a mesma coisa daquela ideia, né? De duas abobrinhas mais duas abobrinhas, eu tenho 4 abobrinhas. Aqui no caso, eu vou ter 1,85q, n. Porque se eu estou somando n, o resultado é n. Somei esses dois valores. Agora, esse valor de 1,85, ele está multiplicando. Vou jogar ele para o outro lado, ele vai dividir. Então, se eu pegar o 2.000 e dividir por 1,85, a gente chega no valor de R$ 1.081,08. Ou seja, isso daqui é o valor de cada uma das nossas notas promissórias. Então, eu vou pagar a primeira com 2 meses, com 60 dias, está aqui, e vou pagar a segunda com 90 dias. Esse é o valor da nota promissória. Percebam que, se a gente for fazer o cálculo, 1.081 aqui, a gente vai ter mais de R$ 2.000. Por quê? Porque 2.000 é o que ele quer hoje, como ele está pagando lá na frente, a gente tem que pagar juro. Isso daqui era a forma antiga, vamos dizer, de manualmente a gente fazer o cálculo de parcelamento aí, de financiamentos, de qualquer situação. Muitas vezes, quando tinha, né, uma quantidade pequena de parcelas, 5, 6 parcelas, a gente fazia dessa forma. Item por item, aqui a gente pode dividir em quantas parcelas, em quantas vezes a gente quiser, que a gente chega aí no resultado. Então, esse é o resultado aí desse exercício. E depois um aí que o pessoal está cobrando bastante, que é esse exercício 7. Aqui ele é um pouquinho mais trabalhoso, porque tem bastante coisa para a gente analisar. Então, vamos começar pensando o seguinte, ó. Ele falou que a pessoa possui 2 títulos, para vencimento 15 e 21 dias, certo? E quer fazer outros 2 pagamentos. Então percebam que, se a gente for pensar em termos de diagrama, olha só, eu tenho, vou marcar aqui, ó, se eu for pensar em termos de diagrama, eu tenho o que eu chamo de título 1, eu tenho o que eu chamo de título 2. Eu quero pegar esses 2 títulos e quero substituir eles por outros 2 títulos. Então, basicamente, ó, pensando na ideia de equivalência de capitais, é isso que vai acontecer. Título 1 mais o título 2, que é o que ele passou, ele quer trocar isso aqui por outros 2 títulos. E daí ele coloca algumas regras para isso. Mas percebam, e por que eu estou usando a ideia da igualdade? Porque o valor atual, ou seja, os capitais, eles são equivalentes. Por conta dos prazos de pagamento, os valores nominais são diferentes, mas os valores atuais, eles são iguais. Então, vamos fazer por partes aqui, vamos ver o que dá para a gente fazer. Primeira coisa, eu preciso descobrir o valor da minha dívida. E para descobrir o valor da minha dívida, eu preciso saber quanto eu estou devendo hoje, ou seja, calcular o valor atual. E aqui, ele está utilizando desconto, taxa de desconto comercial, então ele coloca, ó, comercialmente a taxa de desconto. Aqui ele deu 21% ao mês, mas tudo não está em dia? Então eu vou pegar, vou dividir isso aqui por 30, nós vamos ter 0,7% ao dia. Como é juros simples, eu posso dividir isso daqui. E depois, se eu for dividir por 100 para transformar em taxa unitária, eu vou ter 0,007. Então, é esse valor que nós vamos colocar na fórmula e automaticamente eu já vou deixar tudo em dias mesmo. Então, percebam que, no nosso caso, valor atual, que é o que eu quero descobrir, vai ser o título 1, 1 menos i vezes n, mais o título 2, que é 1 menos i vezes n. Então, com essa fórmula, ó, eu consigo antecipar os 2 valores ao mesmo tempo e descobrir o valor atual. Então, vamos substituir aqui para ver o que a gente tem de dívida. Eu vou pôr 5.000 vezes 1 menos 0,007 vezes 15, que são 15 dias, mais 8.000, que é o valor do meu segundo título, menos 0,007 vezes 21, que esse vence com 21 dias. Vou fazer o cálculo separado, só para ficar registrado. O primeiro título é 4.475, o segundo título 6.824. Ou seja, o valor da minha dívida hoje é de R$ 11.299. Em outras palavras, se eu fosse quitar a minha dívida hoje, eu teria uma dívida de R$ 11.299. Mas é a dívida hoje que eu quero quitar? Não, eu quero quitar esse valor para o futuro, certo? Vou dividir ele em outras 2 prestações. Eu nem li ainda quais são as restrições por próximo, mas eu já tenho o valor da minha dívida. Então vamos pensar o seguinte,
Lembrando do valor da nossa dívida, eu sei que eu tenho uma dívida, ou seja, um valor atual de 11.299. Eu quero pegar essa dívida e dividir em outros dois títulos. Vamos ver os prazos e as restrições. Lembrando que eu peguei isso daqui e dividi por 30 para transformar em dia, 0,% ao dia. Depois eu dividi por 100 para transformar em taxa unitária, tá? Eu estou só passando aqui novamente, porque como eu mudei de slide, só para ficar mais fácil. Daí ele fala que ele quer fazer outros dois pagamentos, sendo o primeiro é o dobro do segundo. Então vão ter valores iguais? Não, são valores diferentes, para vencimento para 30 e 45 dias. Então, se a gente fosse dividir, que nem a gente fez da outra vez, ó, eu posso falar que valor atual é igual ao valor nominal do título 3, 1 menos I vezes N, mais valor nominal do título 4, 1 menos I vezes N. Aqui que a gente precisa tomar cuidado e substituir a coisa certa, vamos dizer assim. Primeiro, meu valor atual é R$ 11.299. A informação que ele dá entre o título 1 e o título 2 é que esse título 1, que no caso eu estou chamando de 3 aqui, que é o primeiro que vai vencer, é o dobro do outro. Então eu posso representar ele por 2N. E por que eu vou chamar ele de 2N? Porque o outro eu vou chamar de N. Isso não é o dobro? Então depois vezes 1 menos 0,007 vezes 30, olha só, mais N agora. N e 2N, 2 é o dobro. Então, a primeira prestação é o dobro da segunda. A primeira vence para 30 dias, a segunda vai vencer para 45 dias. Tá lá. Então, agora, resolvendo isso daqui, vamos lá. R$ 11.299 é igual a 2 vezes N vezes, resolvendo parênteses, 0,79. Mais N vezes, resolvendo parênteses, 0,685. Mais um passo aqui, só para ficar registrado o que eu estou fazendo. Ainda eu tenho 2 vezes 0,79, então eu vou ter 1,58N mais 0,685N. Percebam que agora eu tenho que somar N com N. Eu chego aqui num valor de... Lembra que eu falei somar variáveis iguais no valor de 2,265N. Daí o que eu faço com esse valor que está multiplicando? Vou jogar para lá, esse valor ele vai dividir 11.299 dividido por 2,265. Fazendo essa divisão, a gente chega aí no valor de 4.988,52. Tá lá. O que é o valor do N? O N não é a nossa segunda parcela, porque é a metade? A primeira parcela é só pegar isso daqui e fazer vezes 2. Multiplicando isso aqui por 2, 9.977,04. Então, essa daqui ó, é a minha primeira parcela. Então, a jogada é isso. Na hora de substituir, eu coloquei 2N e N. Então, por conta de um, ser o dobro do outro. Diferente do exercício anterior, que os valores eram iguais, então o que eu fiz? Coloquei N e N. Agora, nesse caso, um é o dobro do outro, e daí a gente pode trabalhar da maneira que a gente quiser, como eu disse, é a quantidade de parcela que a gente precisar, da forma que a gente achar necessário. Certo? Então é isso, pessoal. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.